CPAD de portas abertas. Mega liquidação com super descontos de até 70% para você aproveitar o melhor da literatura cristã. Promoções imperdíveis, confira! Bíblia com comentários de Antônio Gilberto, apenas 5 vezes de R$ 32,49. História dos Hebreus, edição de luxo, apenas 3 vezes de R$ 43,32. Redescobrindo a humildade, de R$ 54,95 por R$ 35,72. Bíblia Além do Sofrimento, capa ilustrada, apenas 2 vezes de R$ 31,99. Imperdível! Dicionário Bíblico Wycliffe, apenas 5 vezes de R$ 37,57. E aproveite também a condição de frete grátis a partir de R$ 99,00 em compras. De 7 a 13 de agosto. Não perca estas ofertas. Acesse cpad.com.br ou ligue 0800 021 7373. CPAD, de portas abertas para você. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar aqui com você mais uma vez para gravar agora a aula de número 6, o profeta Elias, Eliseu, seu sucessor. Queria lhe desafiar, desde que você seja professor de escola dominical ou aluno, ou queira implementar mais os conteúdos desta lição, adquirir o nosso livro, O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Importantes subsídios, acréscimos complementares que você vai encontrar neste livro e lhe ajudarão a compreender melhor a nossa lição de escola bíblica dominical. Na época do profeta Elias, as lideranças civis estavam muito fragmentadas e fragilizadas pela idolatria. E Elias também estava chegando no final do ministério dele. Quando acontece a chamada de Eliseu, ela se dá em consequência da reclamação que o profeta Elias havia feito para Deus, de que havia só ele e de que ele queria morrer. Porém, Deus renova suas forças, lhe dá novas energias, novo ânimo, e o ministério dele tem sobrevida. Mas uma das incumbências que Deus dá para Elias é que ele deveria ungir o profeta Eliseu como seu sucessor. Mas a sucessão de Eliseu, embora haja uma cerimônia onde ele é ungido profeta no lugar de Elias, esta sucessão não se dá de maneira rápida, porque Eliseu acompanha Elias durante um longo período e através disso ele vai conhecendo também o Deus de Elias para se tornar o grande profeta Eliseu, sucessor do profeta Elias. Eliseu, ao acompanhar Elias, acabou se tornando também um importante personagem, um importante líder na escola de profetas que havia, em ao menos 3 lugares em Israel, que nós vamos ver adiante na nossa lição. E dada esta influência de Elias sobre Eliseu, e Eliseu vai se tornando também líder, ele tem uma reivindicação muito importante a fazer a Eliseu, que é pedir a porção dobrada do seu espírito. E Eliseu alcança isso quando ele vê cair a capa de Elias, ele coloca sobre ele a capa de Elias e se desfaz da sua própria capa. A gente precisa atentar aqui nesse texto que capa não é apenas uma vestimenta qualquer, como hoje, por exemplo, nós trocamos o paletó ou coisa assim. A capa, naquela época, era uma vestimenta que fazia parte do personagem, fazia parte da personalidade e do caráter
da pessoa. A identificação de uma pessoa era em boa parte através da capa que ela usava. Nós vimos este mesmo episódio acontecendo lá no Novo Testamento, quando Jesus vai curar o cego, né? E o cego está usando aquela capa característica de pessoa cega. Então a capa ela identificava a pessoa, né? A capa era aquela vestimenta que dizia quem a pessoa era. E por isso então que Eliseu, no episódio da separação entre Elias, quando Elias é levado ao céu num carro de fogo, Eliseu ele dá tanta importância à capa de Elias e despreza a sua própria capa, né? Isso tem a ver com a porção dobrada também que Eliseu recebeu do Espírito que estava sobre Elias. A gente também vê algumas diferenças muito interessantes entre o ministério de Elias e de Eliseu. Enquanto Elias vivia mais isolado nos desertos, Eliseu vivia mais no meio das pessoas. Não consta que Elias tivesse posses, porém já para o profeta Eliseu, aliás, ele tinha 12 juntas de bois, portanto, infere-se que ele, junto com seu pai, talvez era proprietário de terras. Elias denunciou e advertiu de maneira muito severa a muitos reis, enquanto que Eliseu já foi amigo e conselheiro de reis, e muitas vezes nós vimos ele na presença de reis de forma amigável, mas isso não lhe impediu de, algumas vezes, ser muito duro e severo nas suas mensagens, porque ele não se deixou comprar, ainda que assentasse algumas vezes à mesa do rei, ele não se deixou comprar por este episódio de poder se sentar à mesa do rei. Alguns milagres de Elias causaram mortes e prejuízos, né? Enquanto que os de Eliseu, na maioria das vezes, eram milagres de misericórdia e promoção da vida. Elias, no Novo Testamento, pode ser comparado a João Batista, enquanto alguns autores, teólogos, eles comentam que Eliseu, pelos seus milagres e pelos seus dons, pode ser comparado à obra de Cristo. E aí, no primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ver que o ministério de Elias está chegando ao fim e ele precisa, então, levantar para si um sucessor, e ele segue a ordem de Deus quanto à escolha da pessoa que seria Eliseu. Aqui nós vimos uma relação muito interessante de paternidade que Elias tem para com Eliseu, no sentido de ensiná-lo, de orientá-lo, de encaminhá-lo para que ele fosse também um profeta muito bem sucedido. E nós temos também Elias como um profeta de grandeza de alma, e nós nos referimos à grandeza de alma aqui, não tanto pelos escritos, porque ele nem deixou escritos, nem pela grandeza das profecias que Elias fez, porque as profecias de Elias, na maioria delas, foram imediatistas, né? Elas se cumpriram logo em seguida à profecia que ele trouxe, mas nós nos referimos à grandeza de alma quando nós estamos dizendo do grande zelo que havia sobre a vida de Elias em fazer cumprir a vontade de Deus e trazer o povo de Israel de volta à adoração a Deus, abandonando assim os ídolos. Elias nunca se comprometeu com alianças políticas ou com as benesses do rei, ele soube separar muito bem todas essas coisas. Ele teve inúmeras oportunidades de corromper-se e falar a favor dos reis e escapar até mesmo da morte, como foi o caso de Acabe e Jezabel, mas ele preferiu este comprometimento com a palavra de Deus. Ele viveu uma vida muito simples, como todo servo de Deus deve viver, e ele, como já falei, não vivia em palácios reais, não recebia salários reais ou salários relacionados à corte, mas em todos os detalhes da sua vida ele foi muito
cuidado pelo próprio Deus, de formas que Elias nunca negociou os valores dos seus ministérios, nem permitiu-se entregar-se a reis poderosos no sentido de favorecê-los quando as profecias eram duras, e nem mesmo se deixou ameaçar ou se intimidar pelas ameaças de morte, embora fugiu e se refugiou, sim, mas nunca voltou atrás nas suas predições e na maneira como ele encarava o trabalho que Deus havia dado para ele cumprir, e ele o fez de maneira muito eficiente e eficaz. Quando Elias diz para Eliseu que o seu fim vai chegando, Eliseu então faz esse pedido muito ousado, que é pedir a porção dobrada do seu espírito. E aí nós vimos uma fidelidade muito grande da parte de Eliseu para com Elias, porque por 3 vezes Elias pede para que Eliseu deixe ele sozinho, porque ele sabe que o fim dele está chegando, mas Eliseu prefere estar junto. Isso mostra que Eliseu tinha uma submissão ao profeta Elias, mas não era uma submissão cega, mas sim baseada em uma sabedoria de vida que vai muito para além de qualquer subserviência. Eliseu era submisso a Elias, mas não era subserviente. E exatamente porque ele era submisso é que ele foi leal a Elias até o fim, apesar dos pedidos que Elias fez para Eliseu, para que ele deixasse ele morrer sozinho. E aqui então se mostra a grande fidelidade que Eliseu demonstrou para Elias, preferindo estar com ele até o momento final. E é ali então que se dá o episódio da porção dobrada. Ele não pede esta porção para exibir-se diante dos outros, mas ele queria fazer a obra de Deus com mais excelência, com mais efetividade, e por isso então ele pede a porção dobrada de Elias sobre a sua vida. E claro, Eliseu inspirou-se muito na vida de Elias, e ele queria olhar até o fim para alguém que fosse um servo fiel, que lhe servisse de modelo. Foi por isso que ele pediu para ficar com Elias até o final, porque ele não queria perder nenhum episódio, ele não queria perder nenhuma oportunidade de aprendizado com a vida deste grande profeta Elias. E Elias também é um modelo para nós hoje, para qualquer líder cristão que tem seguidores, mesmo que algum líder cristão admita que talvez possa não ter seguidores, mas todo líder cristão tem alguém que o observa, para bem ou para mal. E nesta mesma maneira também nós podemos nos portar como Elias, sempre transmitindo coisas boas, transmitindo vida e mostrando uma boa paternidade espiritual para os vários Eliseus que possam estar à nossa volta e que olham para nós como modelos e como exemplos. Foi exatamente por isso que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Claro, nós só podemos desafiar os nossos liderados a nós imitarmos se nós também formos imitadores de Cristo. Se nós formos imitadores de outra qualquer coisa ou outro qualquer homem, claro que não dá para dizer isso. Nós só podemos dizer e permitir que as pessoas nos sigam e sigam o nosso modelo e exemplo de vida, se nós também formos exatamente como Cristo, e se a nossa luta, a nossa ânsia diária for para ser parecido com Jesus. Então, nós podemos dizer como Paulo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, quando Elias é tomado de Eliseu no carro de fogo, que eles atravessam o Jordão, e Elias toma sua capa e separa o rio Jordão, faz ele secar para que eles passem
em terra seca, e logo em seguida, após esta travessia, então, Elias é tomado de Eliseu, um carro de fogo separa os dois, e Elias então é elevado ao céu ou arrebatado ao céu. O seu corpo não foi encontrado, à semelhança de Moisés, embora os filhos dos profetas, os alunos de Eliseu, quiseram ir atrás de Elias para, porventura, encontrar o corpo. Eles não conseguiram fazê-lo, não encontraram o corpo, porque Elias foi provavelmente arrebatado ao céu sem ter experimentado a morte. Este episódio entre Moisés e Elias é novamente demonstrado lá no Monte da Transfiguração, quando os dois aparecem para Jesus, com Jesus. Provavelmente os únicos dois personagens bíblicos que não experimentaram a morte. E nesta comunhão, né, entre Elias e Eliseu, nós podemos ver uma amizade muito profunda entre mentor e discípulo, sendo muito íntima e próxima, porque nós percebemos isso na atitude de Eliseu de querer ficar com Elias até o fim. E quando existe esse tipo de relacionamento entre mentor e discípulo, de proximidade, de respeito mútuo, de amizade, de abertura de coração, de possibilidade de transparência da alma, com certeza valores espirituais, valores cristãos de caráter podem ser passados de maneira muito eficaz à liderança. Por isso, esse exemplo de proximidade entre Elias e Eliseu nos serve também de modelo para nós, tanto termos os nossos mentores espirituais, como também termos os nossos discípulos. Porque o mentor espiritual, ele sempre vai emprestar os seus ouvidos ao discípulo nos momentos difíceis, sendo para o outro, às vezes, aquilo que ele não tem, suprindo as suas carências, embora, claro, carências humanas sempre são supridas de forma precária. Ele pode ficar em silêncio diante do mistério da amizade e da presença de Cristo presente na amizade do outro. Esta proximidade enriquece e engrandece o outro com a sensibilidade da presença e do afeto. A pessoa assim próxima pode celebrar com festa as conquistas, mas também pode chorar junto com essa pessoa em momentos de dor e de angústia. Esta proximidade, ela desenvolve sempre o que há de melhor no outro, sem necessidade de concorrências ou de competições. Pode-se fazer críticas sem que com isso surjam ressentimentos. Esta proximidade tem a grande capacidade de aproximar o outro de Deus, de experimentar o reino de Deus nos cuidados que um tem para com o outro. Esta amizade, ela pode tornar-se talvez inútil em alguns momentos, mas nem por isso ela deixa de ser importante. Ela pode expor fraquezas, ranços, esquisitices, mas no fim os dois acabam juntos na morte ou no fim da vida de Elias, e Eliseu pode desfrutar do rico legado que Elias deixou para o seu ministério, e ele pôde desfrutar então das bênçãos de Deus, dos milagres de Deus e das muitas transformações de vidas que Eliseu pôde acompanhar durante todo o seu ministério. Uma outra expressão muito importante que aparece nessa lição são os filhos dos profetas, que em hebraico é grafado como Bene Hanebim, que era muito utilizado nas línguas semíticas para mostrar quando algum líder ele era influente e, portanto, ele tinha então discípulos que o acompanhavam. Isso aconteceu tanto na vida de Elias como também na vida de Eliseu. E o episódio da capa de Elias sobre a vida
de Eliseu legitima o ministério dele diante destes filhos dos profetas ou diante dos alunos da escola de profetas, de formas que eles então passam a seguir Eliseu como seu líder ou o professor deles. Então, esta característica da escola de profetas é muito importante, porque é através dela que novas lideranças vão se formando a partir deste, digamos assim, pai espiritual, que aqui no caso foram Elias e agora Eliseu, que está assumindo esta característica de professor ou de líder ou pai destes filhos de profetas. É muito interessante também nós observarmos no texto bíblico a forma como esses filhos de profetas profetizavam. Existe aqui características de êxtase, né? Quando eles, de maneira muito efusiva, muito empolgante até, alertaram Eliseu de que estava chegando ao fim a vida de Elias. Aqui nós temos um paralelo muito importante com Atos dos Apóstolos, quando os discípulos de Jesus foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas e profetizar. Talvez um evento muito similar estivesse acontecendo aqui, quando esses filhos dos profetas profetizavam, cheios do Espírito Santo, e transmitiu de uma maneira muito clara e precisa, como está dito no próprio texto, a palavra de Deus, que aqui no caso seria a morte ou o arrebatamento do profeta Elias, alertando Eliseu de que a partir daquele momento ele ficaria sozinho. Várias escolas, ao menos 3 escolas de profetas, pelas quais eles passaram, dentre as quais as escolas do profeta à beira do Rio Jordão, também em Gilgal e Betel. Nesses 3 lugares, os filhos dos profetas profetizaram para Eliseu, o que mostra uma importante escola ou aprendizado e liderança também destes profetas sobre homens de Deus que viessem a sucedê-los. Que Deus lhe abençoe, tenha uma excelente escola dominical e que os seus alunos sejam muito abençoados por Deus. CPAD, a editora da Escola Dominical. CPAD de portas abertas. Vem aí a mega liquidação mais esperada do ano. Super descontos de até 70% para você aproveitar o melhor da literatura cristã. Livros, bíblias e inários com promoções imperdíveis. E aproveite também a condição de frete grátis a partir de R$ 99,00 em compras. De 7 a 13 de agosto. Acesse cpad.com.br ou ligue 0800 021 7373. Anote no seu calendário e aproveite para ampliar sua biblioteca. CPAD de portas abertas para você.